Olá pessoal, eu sou o Átila Carvalho, eu trabalho na área de montagem e manutenção de micros e também dou aula nessa área. E dentro do curso de montagem e manutenção de micros, eu desenvolvi esta aula que fala sobre a sequência da montagem do microcomputador. A sequência da montagem, ela varia de acordo com a experiência da pessoa. Cada um com a sua experiência desenvolve a sua técnica, a sua sequência de montagem. Então, não quer dizer que essa sequência aqui seja a sequência que todos devam seguir. Ela é uma sequência que foi feita para fins didáticos, para fins de aprendizagem. E foi feito seguindo uma sequência lógica, a melhor forma possível, dentro do objetivo que é o objetivo didático. Então, a primeira coisa que deveremos ver na sequência da montagem é se a fonte de alimentação está desligada da energia. Aliás, essa verificação nós devemos fazer todas as vezes que formos pegar um computador para manutenção. Não pode mexer em nenhum componente do computador com o cabo da fonte de energia ligado. Também devemos verificar se a fonte está bem fixada ao gabinete por meio dos seus parafusos. Conforme podemos ver na ilustração aqui, os parafusos da fonte, essa parte é a parte traseira do gabinete, parafuso fixado, e aqui a visão lateral, os parafusos também, a fonte também fixada ao gabinete. Depois, deveremos fixar a placa-mãe, já colocando o processador e a memória RAM. Conforme podemos verificar também na ilustração, a colocação da placa-mãe junto ao gabinete. Cada placa, de acordo com o fabricante, ela tem o seu tamanho e tem a sua furação. Claro, não existe diversos tipos de furação. Existem alguns tipos padrão que o gabinete também vem preparado. Ele tem esses vários furos e você vai verificar a coincidência do furo da placa com o furo do gabinete e irá fixar por meio de parafusos. Posteriormente, placa-mãe fixa no gabinete, nós iremos fazer a colocação do nosso microprocessador. O importante é verificar na colocação do microprocessador é a compatibilidade do soquete da placa-mãe com o nosso processador. Feito isso, processador compatível com o soquete, nós iremos verificar agora a posição que esse processador vai ser encaixado no soquete. Podemos verificar que todo processador tem um dos seus lados marcado com uma setinha, que esse lado é o lado que vai coincidir com a marcação do soquete da placa-mãe. Alguns cortados assim, alguns com marcação na própria placa. Coincidiu setinha com a marcação da placa-mãe, faz-se o travamento do processador. Agora veremos a colocação da memória RAM. Também, quando for colocar a memória RAM, deve-se verificar a compatibilidade da memória com o slot, seu referido slot na placa-mãe. Existem memórias DDR1, DDR2, DDR3 e agora também DDR4. Como devemos verificar? No slot da placa-mãe, existem marcações a respeito da voltagem da respectiva memória. Essa voltagem coincide com o tipo de memória. Quando tiver a marcação da voltagem de 1,5, nós sabemos que a memória a ser utilizada é a memória DDR3. Quando tiver 1,8, memória DDR2. Quando tiver 1,5, memória DDR3. A memória DDR4, me parece que a marcação é 1,2 ou 1,3. Agora não tenho como falar com certeza para vocês, mas quase certeza que é 1,2.
Faz-se um encaixe aqui de um lado da memória, trava, encaixa o outro lado, empurra, trava. Podemos verificar aqui a lateral, que existe a trava. Quando essa memória é pressionada para dentro do slot, essa garra sobe e trava aqui no chanfro da memória. Colocar o cooler sobre o processador, não esquecendo a pasta térmica. Importante, pasta térmica. A pasta térmica ela ajuda na refrigeração do nosso microprocessador. Se a gente colocar só o cooler sem a pasta, pode ser que o mesmo venha a sofrer, o processador venha a sofrer um aquecimento e a máquina apresentar desligamentos inesperados. Então, a colocação do cooler vai ser feita de acordo com o tipo de processador. Processador Intel, existe vários também tipos de cooler. O mais comum é esse aqui. Processador AMD, outro tipo de cooler também. Aí nós vamos verificar como é feito o encaixe na placa e com cuidado faremos esse encaixe. Ligar o fio da fonte no interruptor liga e desliga, bem como o cabo da fonte na placa-mãe e no processador. Podemos verificar aqui a conexão marcado do cabo da fonte e a sua respectiva entrada na placa-mãe. Aqui a fonte do processador, geralmente localizada ao lado do processador. Fixar os drives no gabinete, fixando também os conectores da fonte nos respectivos drives, disco rígido, disco óptico e etc. Como podemos verificar aqui, né, o HD e aqui também o HD e também a conexão do DVD-ROM, que também é, se for padrão SATA, desse modelo aqui, se for padrão IDE, nesse modelo aqui. Conectar o fio do alto-falante e entradas USB na placa-mãe. Ligar o fio do cooler no conector CPU-fan da placa. Aqui nessa primeira ilustração é a conexão do alto-falante. O alto-falantezinho vem escrito speaker. Na placa-mãe possui também uma serigrafia que também vem escrito. Então é só conectar no mesmo local. Aqui a tomada que vai fazer o funcionamento do cooler, da ventoinha. É só procurar na placa-mãe, conforme vem aqui abaixo, o local onde está escrito CPU fan, que é o local onde vai ser conectado o conector do CPU fan. Nessa outra ilustração aqui de baixo, nós vemos aqui uma conexão USB. Esse tipo de conexão aqui a gente vai encontrar muito ainda, apesar de ser mais antiga. Aqui do lado tem uma mais moderna. E esse tipo de conexão nós vamos precisar do manual da placa-mãe para saber qual o local de cada conectorzinho desse aqui. Como podemos ver, conector de dados, conector VCC, que é a corrente contínua. Então cada pino desse aqui corresponde a um desse aqui, e você só vai conseguir fazer isso consultando o manual da placa-mãe. Já essas aqui do lado, ele é um conector inteiriço. Todos esses fios aqui, que eram dessa aqui, foram colocados num plug só. E esse plug tem aqui na placa-mãe, você vai ver, USB, e ele só encaixa numa respectiva posição. Conectar os fios do painel frontal ao gabinete da placa. Podemos ver aqui, né, os fios do painel frontal. Eles se dividem em Power SW, que é o power da máquina, o reset, que é onde você vai reiniciar a máquina, HD LED, que é a luz do HD, que vai ficar piscando quando o HD estiver em funcionamento, e aqui o Power LED, que é o LED que vai acender quando o computador estiver ligado. Para fazer esse tipo de conexão na placa, também muitas vezes nós vamos precisar do manual da placa.
Por quê? Porque existem placas que vêm com a serigrafia aqui, com a ligação do painel frontal ao lado. Você olha ali, verifica onde você vai encaixar o Power LED, qual pino você vai encaixar o Power SW, o Power LED, o HD LED, e é uma forma mais facilitada. Você vai, de acordo com a serigrafia aqui, conectar no respectivo conector da placa-mãe. Já algumas placas não possuem essa serigrafia. Esse quadro ilustrativo da sequência e da ordem da conexão, ela vem dentro do manual da placa-mãe. Conectar os cabos flat na placa-mãe e nos componentes. Cabo flat aqui, no caso o cabo de dados SATA, conectado no conector SATA da placa-mãe, e aqui no caso o cabo de dados IDE, conectado no respectivo IDE da placa-mãe. Conectar monitor de vídeo, mouse e teclado. Como podemos verificar, monitores de vídeo, os mais antigos VGA, com esse cabo aqui de cima, cabo VGA. Os mais novos, DVI e, mais novo ainda, HDMI. Existem, no caso, adaptadores. No caso aqui, é um adaptador DVI para VGA, onde você vai colocar o seu cabo VGA do monitor no adaptador e o adaptador na placa de vídeo do computador. Também existem adaptadores para HDMI. A conexão do mouse e do teclado vai ser de acordo também com o seu periférico. Se ele for uma saída USB, você vai conectar o seu periférico na porta USB do seu computador. Se ele for do tipo PS2, aí você vai conectar no conector PS2 da sua placa-mãe. No caso, o verde do mouse e o lilás do teclado. Existem também adaptadores que possuem essa entrada, essas duas entradas e uma saída USB para você conectar na saída USB. Porque computadores mais modernos, alguns não vêm mais com essa entrada PS2. Ligar a fonte de alimentação à fonte de energia. Nesse caso, o computador já vai estar todo montado. Ligar o microcomputador. Acertar o setup. No caso, a configuração de setup é outra aula separada, porque existem alguns detalhes que tem que ser verificado com mais precisão, com mais cuidado, e no caso essa aula é só a respeito da sequência, então depois terá outra aula a respeito de como acertar o setup. Basicamente aqui, na primeira ligação do computador, é acertar data e hora e instalar os softwares básicos, né, que você precisa para o funcionamento do computador. Computador montado, você vai instalar os softwares que você precisa para a utilização de acordo com o usuário. Cada usuário vai instalar o software de acordo com o que precisa. Vamos ver aqui também rápido, uma pincelada rápida aqui sobre manutenção preventiva. O que é feito na manutenção preventiva? Primeiro, limpeza física. Importante usar um pincel anti-estática. A energia estática, ela é presente e ela pode danificar peças. Sempre quando for manusear com cuidado. Em locais que tem bastante umidade e muita altitude, ela é presente, ela é fortemente presente. Eu recomendo que nesses locais seja utilizado a pulseira anti-estática e a manta anti-estática e um pincel anti-estática. Aqui está anti-estética, está errado, é anti-estática, para a limpeza física da placa do computador, que é retirada da sujeira, da poeira que fica acumulada, principalmente no cooler. Se necessário, lavar a placa, utilizar sempre álcool isopropílico e deixá-la secar completamente antes de voltar a ligar.
Algumas pessoas deixam secar ao sol, outros possuem estufas onde colocam em suas estufas e a deixam secar ali até secar completamente. Teste da fonte. Existem também ferramentas que servem para teste da fonte, mas o teste básico que a gente faz é colocar um fio no conector verde e um conector preto, e se disparar a ventoinha da fonte, basicamente a fonte está boa para funcionamento. Trocar a pasta térmica, que é a pasta com uso, ela vai ressecando também, então é importante, sempre que eu for fazer a manutenção preventiva, estar fazendo a troca dessa pasta térmica. Conforme aqui a observação, pasta de melhor qualidade possui melhor eficácia. Limpeza dos contatos. Limpeza dos contatos, utilizar sempre contatos, nunca borracha. Muitas pessoas usam a borracha para limpeza dos contatos, principalmente dos contatos da memória RAM. Eu não recomendo, porque a borracha ela vai, com o tempo, retirando o verniz que tem ali naquele conector metálico. E com o tempo ele vai oxidar. Então eu recomendo que faça uso de um limpa-contato. Bem, chegamos ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham gostado, porque é um tipo de aula que é para quem ainda não tem nenhum tipo de experiência na montagem. E peço que quem gostou dê uma curtida no nosso vídeo.